Amigos, parado aqui na cidade, tudo bem com vocês? E aí, como estão as coisas? Como está passando aí esse tempo de pandemia? Como estão enfrentando aí as dificuldades da vida? Espero que esteja bem com todos. Quem está com Deus não tem dificuldade, eu tenho certeza disso. Nós reinamos em vida e em perfeita harmonia, certo? Tô aqui, o carro tá um pouco quente, sol dentro do carro. Resolvi gravar esse breve vídeo aqui para vocês. Eu passando pela cidade, embora eu já conheça a cidade, eu vi bastante, praticamente a cada 20, 30 metros que a gente andava, a gente pode ver uma igreja, um templo, né? Uma igreja, um templo. Chamam de igreja, mas é um templo evangélico. E cada templo, a sua doutrina, os seus ensinamentos, os seus costumes, diferente, tudo um diferente do outro. Alguns, os membros podem visitar outros templos, outros não, né? Então, tudo isso, todos esses usos e costumes, essas variedades de doutrina, isso vem de uma interpretação da Bíblia. Sempre vai ter aí uma interpretação bíblica. Erroneamente, claro, mas sempre tem. Aí eu paro para imaginar, e aquela parte que a palavra diz cegos guiando cegos, porque a pessoa faz uma interpretação, monta um ministério, monta uma doutrina ali, tem um conselho ali, e as pessoas vão seguindo. E no meio evangélico, há muita preguiça entre os membros de lerem as escrituras e interpretar a mesma. Então por isso que fica esse lance aí de cego guiando cegos. Por quê? Porque a pessoa faz uma interpretação errônea do que é a palavra. É isso aí. Pessoal, aqui novamente tive que parar o vídeo. A minha esposa estava vindo e eu tive que dar um tempo com o vídeo até chegar ao ponto que ela queria. Estou trazendo ela aqui, passando alguns pontos para ela resolver algumas pendências aqui, certo? Então, dando continuidade ao que eu estava falando, né? E eu terminei falando é isso aí e tal, porque falando sobre a questão dos cegos guiando cego aí na religiosidade, aí no meio evangélico. Agora eu estou num lugarzinho um pouco mais aconchegante, uma sombra, um lugar mais gostoso, mas não deixa de ser barulhento, porque é na cidade. E dando continuidade, amigos, o que eu estava falando, espero que vocês entendam. Talvez tenha alguém aí que é evangélico. Não é uma crítica. Não deixa de ser uma crítica, claro. Mas o que eu falo é o seguinte: é que as pessoas, elas não leem as escrituras, e se leem, não seguem a interpretação. Às vezes está lá no culto, alguns comem do que os pastores, os pregadores dão, e vão com aquilo para casa. Hoje foi pregado isso e isso, nem aplica aquela certa coisa, né? Não fazem nada, não aplica o que está sendo pregado, né? Então nem aplica o que está sendo pregado e nem mesmo interpretam como tem que ser interpretada a palavra, não levam a sério em questão de datas, em questão de tempo, do que é referido na palavra. Tem várias particularidades, né, que se a gente vê dentro da palavra, dentro da Bíblia, já se cumpriram. Eu mesmo li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 2 vezes, na época que eu estava no sistema, e eu também não entendia. Eu era presbítero, então eu também fazia a mesma coisa, eu futurizava. Só que quando a mente da gente é iluminada, que você consegue entender, que você consegue enxergar dentro da Bíblia, que algumas coisas já se passaram, outras já se cumpriram, a maioria já se cumpriu, outras vêm se cumprindo, igual, por exemplo, o reino de Deus. Se a gente for falar do reino de Deus, nós estamos vivendo o reino de Deus. O ano 70 veio, o templo foi derribado,
erroneamente os homens construíram outros templos e segue aí os erros, seguindo a lei, cumprindo a lei, seguindo práticas judaicas aí dentro dos templos religiosos, não fazendo separação que nós somos gentios, se a gente for fazer essa separação, e outros eram judeus. Jesus mesmo não pregou para gentios, Jesus pregou para judeus. E era até proibido aquela vez pregar para gentios. Depois Paulo foi levantado para pregar para os gentios. Então, se a gente analisar um dos comandos para nós hoje, na graça, são as cartas de Paulo. Então, é uma pequena observação que eu estou fazendo, em questão que eu estou falando, de que a gente passa e vê templos religiosos. Quem quer montar, quem quer fazer, faz. Mas dizer que é certo, templos religiosos, é uma besteira. Hoje, a igreja, ela é composta de membros da Igreja de Cristo. Membros, quem é membro? Eu e você somos templos do Espírito Santo. Somos templos de Deus. Deus habita em nós. Não nos púlpitos que eles fazem referência, que é o lugar santo, os templos aí construídos, que a própria palavra, se a gente for analisar, a própria palavra diz. O cristão hoje ele faz o seguinte, ele fala que tem que ir na igreja, tem que buscar a Deus. Primeiro, se a palavra fala que Deus habita em nós, você está indo buscar o quê? E outra coisa, se você atribui a um palanque um lugar mais santo, um lugar que falar que é lugar santo, quem é você então para falar dos católicos? Que prostra diante de imagens. Quem é você? Você também é idolatra, você também santifica um altar feito de pedra, né, de tijolo, dizendo que é de Deus. Então, cara, é uma questão de análise, é uma questão de você parar e analisar. Nós paramos e analisar. Eu sei que a graça talvez não foi revelada para você ainda, mas na maioria das vezes as pessoas fazem assim, elas não analisam o que a gente está falando e já critica. É um herege, está pregando heresia, é o falso profeta. Gente, se você não tem entendimento, você só come o que o seu pastor dá em questão da palavra, então você não tem muito o que falar sobre isso. Então, é questão de analisar as palavras. Eu também já fui presbítero aí, nesse meio aí, já preguei, né? Pregava muita coisa que depois eu tive que fazer. Mas como é que você pregava? E as pessoas me questionaram. Eu falei, não, porque eu não tinha entendimento. Era na minha ignorância que eu pregava tal coisa. Hoje, sobre isso, eu falo isso e explico para a pessoa. Porque é assim, gente. Então, esse vídeo foi só uma pequena explanação aqui, para sempre estar postando um vídeo aqui para vocês. E falando sobre isso, a gente tem que analisar essa religiosidade toda, essa fé fingida, que é uma fé fingida, não é uma fé aplicada. Fala de fé, ninguém vive fé coisa nenhuma. Pedem ofertas em troco de outra coisa, pede, né, fazem campanhas, que Deus vai mudar sua vida, derrubando gigantes, campanha não sei do que, vários tipos de campanhas. Outras igrejas têm fogueiras santas, um monte de prática que não é necessário. Deus habita em você, Deus habita em mim, nós temos que seguir essa verdade e estar firme nessa verdade. Igual, por exemplo, a pessoa pede algo para Deus, diz que está pedindo algo em oração, aí a coisa não acontece, fala, mas Deus, mas a palavra está dizendo lá em Marcos, né? Marcos 11, a partir do versículo 22, fala sobre Jesus lá explicando sobre a figueira lá e tal, falando para eles para ter fé em Deus. E falando que qualquer pessoa que ordenasse aquele monte que saísse de um lado e transportasse para outro, que aconteceria, não havendo dúvida em seu coração. E outra coisa, quando orares pedindo algo, crendo receberia. Ou seja, você pede algo para Deus, esse poder criador, ele habita em você, habita em mim. Então, se você pede algo para Deus, você já tem que crer que você já recebeu, viver como se aquilo já tivesse acontecido. No invisível, na sua fé, aquilo já aconteceu. Aí você só está ali na expectativa, aguardando aquilo ser manifestado no físico, porque espiritualmente você já alcançou algo. Então nós temos que entender a palavra de Deus. Quando eu estava num sistema, quando eu era evangélico, vou dizer assim, com esse rótulo evangélico, para uma determinada denominação, eu vivia uma miséria na minha vida,
Parece que nada dava certo e como se fosse Deus submetendo a gente à prova. E é uma pura besteira. A primeira coisa que eles falam é isso, é prova de Deus, Deus te submetendo à prova. Que prova, meu? Palhaçada. Então nós temos que analisar as escrituras, gente, analisar o que a gente está seguindo, o que a gente está fazendo. Para de ficar dando murro em ponta de faca, eu vou dizer assim. Seguindo homens que interpretam da sua forma, e às vezes eles fazem, sabendo o que está fazendo, o seu bel prazer, administrando as coisas, governando homens para o seu bel prazer. Eles mesmos não passam dificuldade, então quer dizer que Deus só submete a prova a você, eles não? Param com isso. Vamos analisar as escrituras, vamos cuidar de ter nelas realmente a vida. Vamos cuidar de viver reinando em vida e em perfeita harmonia, porque Deus já nos concedeu isso. Se você está aí passando por alguma dificuldade, alguma situação, questionando a sua vida, falta você crer nesse poder criador que é Deus que habita em você. Você é templo de Deus, certo? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou por aqui, parei por aqui. E no próximo talvez a gente continue mais esse assunto, mais aprofundadamente. Ok? Forte abraço, fiquem todos com Deus, graça e paz.